Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo da nossa série de estudos semanais, hoje com o capítulo do livro Encontro Marcado. O capítulo cujo título está em destaque, Em Louvor dos Outros. O tema é a necessidade da beneficência, no qual Emmanuel vai, através da psicografia de Chico Xavier, nos trazer pontos interessantes sobre esse tema, da caridade, da ação no bem, da beneficência. E a gente destaca ali logo no início do nosso estudo uma palavra bem importante para o entendimento do que nós vamos estar aqui na sequência nos próximos minutos. Vamos explorar aqui a partir dos conteúdos do capítulo que Emmanuel nos trouxe. A palavra louvor, em louvor dos outros. E o que significa o louvor? É o exaltar, é o destacar. Então é em destaque dos outros, exaltando o outro. Um exercício que Emmanuel nos chama a fazer para sair do círculo estreito da visão para somente nós, para o eu, e olhar para o lado para poder enxergar a necessidade do outro que em muitas situações é maior do que a minha. E, como o tema nos traz, a necessidade que nós temos da ação no bem, da caridade, para diminuir a dor do outro e, por extensão, diminuir também a nossa própria. Então, logo no início do capítulo, Emmanuel nos traz a seguinte frase: quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Observa as provações que te rodeiam os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. Então, olha que interessante, dentro daquela proposta que nós falamos, que Emmanuel nos traz do sair do círculo estreito do eu e olhar para o lado para ver a necessidade do outro estampada ao nosso redor. Ele nos chama nessa frase inicial de destaque a fazer isso a partir do pensamento em nós, ou seja, das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias provações, mas tudo aquilo que ele coloca como facilidades que nos coroam a vida, ou seja, apesar das dificuldades, das dores e das provações, todo o bem que nós recebemos, tudo aquilo que nós temos para como dádiva, para poder exercer o nosso trabalho e a nossa luta. Então, as facilidades que coroam a vida, ou seja, todo o bem que nos chega, tudo aquilo que nós possuímos, como a saúde, a capacidade do trabalho, a capacidade do entendimento, o equilíbrio, a sanidade mental e tantas dádivas mesmo que nós recebemos do nosso Pai Celestial, apesar de todas, e não é diferente com nenhum de nós que estamos aqui encarnados como espíritos nessa sociedade humana, nesse planeta de provas e expiações que é a Terra, não é diferente para nenhum de nós. Temos também cada um as suas dores, as suas provações, as suas dificuldades, mas, por outro lado, todas essas facilidades também e o amparo que recebemos, que nos traz também na colocação que Emmanuel nos faz, nos dá a responsabilidade de também olharmos para o lado, para enxergar aqueles que, apesar de terem também a mesma condição de estarem aqui encarnados como nós,
têm provações e muito, em algumas situações, muito mais agudas do que as nossas próprias, né? Então, a partir desse olhar para as nossas dificuldades, né, e para as facilidades que me coroam a vida, eu enxergar, né, as dificuldades do outro e a situação que passa, que muitas vezes, né, muito mais complicada do que as nossas, né? Enxergando dessa forma, a necessidade da beneficência, né, para com o próximo, né? Aí, na sequência do capítulo, Emmanuel traz vários exemplos, né, eu colocaria assim, né, da condição que nós temos e muitas vezes da condição do outro. Eu trouxe esse destaque, achei interessante esse parágrafo, né, são vários parágrafos em que ele cita, né, sobre essa condição, mas eu resumi, né, representando aí esse parágrafo que nós vamos ler agora para reforçar o nosso entendimento aqui no capítulo. Tem suficiente conforto material para ofertar aos descendentes queridos e podes brindá-los com apoio cultural, preparando-os dignamente para o trabalho. E muitas vezes sofres com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade. Pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria por falta de recursos essenciais à própria sustentação. Olha que exemplo, né, interessante, que representa bem isso que nós colocamos, né, da condição do outro aqui, logo aqui ao meu redor, mais aguda e com a necessidade ainda maior do que a minha, né? Então ali Emmanuel começa o parágrafo, né, falando que para nós, né, que, né, temos a condição de ofertar para aqueles que estão, né, os descendentes queridos, né, os filhos, né, por exemplo, né, que podemos brindá-los com o estudo, né, com o preparo digno para a vida profissional, para o trabalho, né? Mas mesmo assim passamos com eles essas preocupações, né, que sempre estão estão alcançando os pais, né, tirando tranquilidade sobre um tema ou outro, né? Mas pensa naqueles que, além, né, dessa situação, né, sequer têm a condição de suprir, né, e por isso Emmanuel fala em uma dor inexprimível, olha que termo, né, significativo, que não consegue se expressar de tão grande, né, a dor que um pai sente de vendo um filho, né, doente, não ter a condição mínima, né, de fornecer para ele, por exemplo, né, um medicamento, um remédio, né, ou a penúria, né, a falta de condições mínimas, né, dos recursos essenciais ao sustento desses, que são os descendentes queridos. Imaginem, né, por isso Emmanuel chama de dor inexprimível, né? Então, esse é o olhar, né, que se faz, é o convite que Emmanuel faz nesse capítulo, né, para o destaque do outro, para a exaltação do outro. Aquele outro, né, que, né, além, né, das questões, né, que nós, como pais, vivenciamos, mas passam por ainda situações ainda mais agudas, como de, por exemplo, não ser capaz, né, de fornecer ao filho doente o medicamento necessário ou a condição mínima, né, para o sustento desses descendentes queridos, né, que Emmanuel nos traz. Então, eis aí a representação do que o capítulo nos fala, né? A necessidade da beneficência para que a dor desse,
né, desse pai, a dor desse seja atenuada ante aquela caridade, aquela ação no bem, né, que a beneficência é isso, é a ação no bem, a caridade que eu possa fazer, né, aliviando esse que é o outro e por extensão, colocando-o em destaque não somente a minha condição, as minhas dores, as minhas necessidades. Né? Então, Emmanuel fecha o capítulo dizendo, reflete sobre isso, né? E deixe que a beneficência te inspire a jornada na Terra. A caridade é luz da vida superior, cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma, na condição de terapia divina. Por ela deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias, e com ela, com a caridade, tornarás a cada dia tuas dores menores, rendendo graças a Deus. Não? Olha que, né, que finalização bela que Emmanuel nos fala, que nos faz desse capítulo. Né? Então, que nós possamos refletir sobre tudo isso que falamos, né, desde o início, para que a beneficência nos inspire na Terra. Né? E ele fala que a caridade é a alegria da alma. Caridade é a alegria da alma, terapia divina, né? Para que, através dela, né, e como nós estudamos outro dia num capítulo aqui mesmo, na nossa série de estudos, né, Deus age por nós, através de nós, também em nosso favor. Né? Olha o exemplo claro aí, né? Quando pela terapia divina nos proporciona a oportunidade da caridade, da ação no bem em favor do outro, né? Deitando bálsamo curativo na chaga alheia, na chaga do outro. Mas nesse exercício, atenuando a minha própria dor. Né? Que capítulo belíssimo, né? Que Emmanuel nos brinda a um tema beneficência, né? E sobre a beneficência nós trouxemos ainda mais 2 destaques, né? Que é o primeiro do próprio Emmanuel, né? Também psicografia do Chico, no capítulo Rumo Certo, no livro Rumo Certo, no capítulo 50. Né? Olha o que Emmanuel nos fala sobre a beneficência. Fornece simpatia e admiração, bondade e otimismo. Beneficência não é tão só o dispensário de solução aos problemas de ordem material. É também, e muito mais, o pronto socorro à penúria de espírito. Ou seja, a beneficência não se aplica, a caridade não se aplica tão somente com recursos materiais, mas também com recursos morais. Né? A caridade moral que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz tão bem. Né? E que aqui Emmanuel reforça, né, como chamando a beneficência, né, nesse outro lado, né, vamos colocar assim, né, que aborda não só as questões de ordem material, mas também as questões de ordem moral, né, citando aí, por exemplo, né, os gestos de simpatia, bondade, otimismo e tantos outros que a gente poderia aqui listar, né, paciência, tolerância, né, e tantos outros que a gente poderia aqui citar como exemplos da caridade moral, né? Emmanuel chama nesse capítulo do Rumo Certo, né, de a beneficência de pronto socorro à penúria, ou seja, a condição, né, de necessidade do espírito. Né? E para finalizar, nós trouxemos lá do capítulo Beneficência, sempre do livro Convivência, também de Emmanuel, né, por Chico, a seguinte frase. Olha que importante esse fechamento, né, que nós vamos fazer aqui do nosso estudo, com essa frase que está lá no livro Convivência. A vida não nos pede o impossível para que nos integremos nos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra,
mas para que o mal desapareça, espera que cada um de nós oferte, né? Espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Então, né, Emmanuel deixa claro, né, a vida não nos pede o impossível, né, que num passe de mágica nós sejamos capazes de exterminar todas as provações que atormentam a Terra, mas que nós possamos oferecer a migalha do bem que já somos e que já somos capazes de oferecer para que o mal desapareça dia a dia. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.